Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trazendo hoje informações sobre uma nova constelação de satélites de sensoriamento remoto para o Brasil. O INPE vai realizar nessa semana a última revisão do projeto do BiomeSat, uma constelação de satélite que deverá fazer imageamento das florestas, transmissão de dados de plataformas em solo e ainda monitoramento de navios na costa brasileira. Saiba tudo sobre essa nova constelação neste programa. Antes, porém, a gente traz para vocês um assunto que o Brasil Consciência defende desde sua criação: a licença maternidade ou paternidade para bolsistas, uma das principais forças de trabalho da pesquisa brasileira. O presidente Lula sancionou no final do mês passado o projeto de lei da deputada Érica Hilton, que garante licença maternidade e prorrogação no prazo para a entrega de teses e dissertações aos pós-graduandos do Brasil. O projeto de lei proíbe ainda práticas discriminatórias a gestantes ou pessoas interessadas em adoção. Saiba mais na entrevista que fizemos com a tesoureira da ANPG, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, Isadora Malgada Cortez. Isadora, obrigado por você ter aceitado o convite do nosso programa. E como é que a associação, a ANPG, recebeu essa notícia, essa extensão de políticas de proteção a pesquisadoras e pesquisadores em licença maternidade e paternidade, agora para todo o território nacional, replicando o que, ou ampliando, né, aquilo que já acontecia por instituições como a CAPES e o CNPq. Eu que agradeço. Para nós da Associação Nacional de Pós-Graduandos, essa é uma pauta muito cara. Nós temos hoje um crescimento de mulheres na pós-graduação, e também de mestres e doutores, e também de mestres e doutores no mercado formal, no mercado de trabalho formal. Para nós, essa é uma grande conquista. Já existia duas previsões legais, a Lei 13.536 de 2017, que já previa a garantia da licença maternidade para 120 dias para bolsistas CAPES, e também já estava em vigor a Lei 14.925 de 2024, que garantia já a licença parental para 180 dias. Essa questão da aprovação, a sanção, desculpa, do PL da deputada Érica Hilton é de fato uma grande conquista para nós, porque de fato nós temos várias demandas de mulheres ou que não conseguiram concluir a sua tese ou a sua dissertação devido a questões relacionadas à maternidade. E não só para mulheres que estão em processo de nascimento, de puerpério, ou que se tornaram mães no decorrer da sua pesquisa, mas também mulheres que estão em processo de adoção ou de guarda judicial. Então, para nós, essa é uma pauta importante, esse é um compromisso nosso da NPG, celebrado, inclusive, nos nossos espaços deliberativos, né? Nós aprovamos no nosso congresso da NPG, no nosso encontro de mulheres da nossa entidade, a aprovação de uma pauta que discutia, de fato, a licença maternidade e a parentalidade na pesquisa. Então, para nós, essa pauta é muito cara. Isso também faz parte da nossa compreensão do que é a Política Nacional de Assistência Estudantil. Nós, da NPG, fazemos uma discussão muito importante que também perpassa esses direitos das mulheres, que é a discussão sobre os nossos direitos previdenciários, os nossos direitos trabalhistas e os direitos estudantis, que para nós é a cesta de direitos. Então, construir um espaço para que mulheres consigam desenvolver a sua pesquisa e conciliar com a maternidade, que o trabalho de cuidado também é um trabalho para nós, tanto a pesquisa como o trabalho do cuidado é necessário, é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, para nós, esse é um grande avanço, né, de prorrogação para 2 anos.
Para você que está nos assistindo, que não está entendendo muito bem, porque, né, bolsista vai embora 2 anos, 3 anos, acontece que nós temos a realidade da pesquisa brasileira não é bem essa. Nós já mostramos aqui no nosso programa casos de bolsistas que estão há 20 anos no INPE, trabalhando como bolsistas, contribuindo com a sociedade, executando serviços e não apenas pesquisa, recebendo bolsas. E eu confesso, Isadora, que eu não sabia, o projeto de lei consta algumas medidas de proteção discriminatória. Havia na seleção de bolsistas perguntas sobre planejamento familiar, e aí a bolsista era ou não era contratada se ela pretendia ter filhos, é isso? Sim, em alguns processos seletivos existia de fato essa informação de planejamento familiar. Inclusive, é uma questão que nos coloca de fato numa condição híbrida, porque nós somos trabalhadores e também nós somos estudantes. Então, essas pesquisas, esses questionários, de fato, se tornaram um aspecto extremamente constrangedor, porque isso é intervir na vida pessoal de quem desenvolve pesquisa, né, de quem tem a pretensão de desenvolver pesquisas. Isso não pode interferir no desenvolvimento da pesquisa e, consequentemente, na entrega da tese e da dissertação. Então, essa é uma, um processo que, de fato, é discriminatório, né? E, além disso, essa questão do processo da adoção e da guarda judicial. Então, esses aspectos, eles são muito importantes e, no processo da seleção, isso, de fato, é uma questão extremamente constrangedora, para além dos processos de assédio na pesquisa que existem, que são pertinentes no nosso ambiente acadêmico e que, de muitas vezes, fazem com que os estudantes, seja mestrandos ou seja doutorandos, acabem evadindo, da pós-graduação. Não, hoje, com o projeto de lei da deputada Érica Hilton, de fato, é um grande avanço. É um grande avanço, tanto no sentido da prorrogação do prazo da entrega em até 2 anos, mas também de evitar processos discriminatórios, né? De questionários sobre planejamento familiar, de planejamento não só de gravidez, mas também de adoção. Esses processos de fato. Refla Hilton, inclusive, é uma parceira da pós-graduação e essa sensibilidade é muito necessária e importante para que nós tenhamos o espaço acolhedor para as mulheres. Você está falando de licença maternidade, licença paternidade, e mais disse no começo da entrevista que vocês ainda têm algumas lutas. Você chamou inclusive de cesta de direitos. Como é que está esse trabalho da NPG e qual que é a perspectiva que vocês têm de poder incluir aí os bolsistas em direitos como recolhimento de fundo de garantia e aposentadoria? A cesta de direitos, de fato, consiste dos nossos direitos previdenciários, nossos direitos trabalhistas e os direitos estudantis. Nós somos uma categoria híbrida. E isso se confirma na pesquisa desenvolvida pelo Centro de Estudos em Memória da Juventude, o dossiê Florestan Fernandes, que de fato nos coloca como uma categoria híbrida. Nesse sentido, existe um projeto de lei é, que tramita hoje no Congresso Nacional, de autoria da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que versa exatamente sobre a garantia dos nossos direitos previdenciários, ou seja, para a nossa contribuição, nosso tempo de trabalho como tempo de contribuição para a aposentadoria. O projeto hoje, desculpa, tramita na Câmara dos Deputados e nós estamos travando essa discussão agora no Congresso Nacional.
é, como de fato nós somos uma categoria híbrida, nós não temos direitos trabalhistas, nós não temos direito a férias, nós não temos direito a 13º. Então, de fato, essa pauta ela é importante porque de fato nos dá uma garantia e uma segurança jurídica do nosso trabalho, como também é uma garantia de uma aposentadoria, porque muitos de nós estamos hoje no ambiente da pesquisa e esse tempo no desenvolvimento da pesquisa não conta como contribuição. Então, para nós, essa é uma pauta importante, uma luta que nós estamos travando hoje no Congresso Nacional para a garantia desses direitos, que são tão importantes, né? Depois, inclusive, da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, que significa, de fato, uma retirada de direitos, nós estamos pautando essa questão importante para o processo de desenvolvimento da pesquisa e contribuição para o setor produtivo nacional do nosso país. Alguma perspectiva desse projeto ser colocado em votação? Vocês têm algum retorno da deputada que a propôs? Nós estamos hoje em conversas no Congresso Nacional, também com a Comissão Mista de Orçamento e também com a Comissão de Tributação e Finanças, para poder fazer tramitar o processo e chegar. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente volta agora com o assunto principal dessa edição, novidade quentíssima, a constelação de satélites Biomissat. Essa informação a gente trouxe uma prova dela na semana passada, na entrevista que nós fizemos com o novo diretor do INPE, o diretor interino Miguel Monteiro, que falou rapidamente, sobre o desenvolvimento dessa constelação. E hoje a gente está trazendo aqui dois pesquisadores, dois tecnologistas do INPE para falar sobre esse assunto. A gente está em contato com o Antônio Carlos Pereira, que nós já entrevistamos aqui algumas vezes, que coordena o programa Cibers e também a divisão de pequenos satélites, e o Marcos Cioto, pronunciei corretamente? Isoto. Cisoto, perdão, o Isso. Marcos Cisoto, que é responsável pela arquitetura do satélite. Então a gente vai tentar extrair deles o máximo de informação possível. O Biomissat, a primeira vez que a gente ouviu falar foi há 2 anos, quando teve a primeira revisão, que é um termo em inglês, tudo nessa área é em inglês, MDR, Mission Design Review. E agora, nessa semana que entra, eles estão se preparando para fazer a terceira revisão do projeto. Se tudo for aprovado, olha só que interessante, acho que pouca gente tinha essa informação. A proposta, o projeto, passa por uma banca avaliadora, como se fosse um trabalho de doutorado, de mestrado, ou de graduação na universidade. Se tudo for aprovado por essa banca, aí sim o INPE passa ao passo, né, dá o passo adiante de fazer a aquisição dos equipamentos para montar o primeiro modelo. E tem muita coisa para se falar. Essa é a primeira vez que o INPE vai desenvolver um satélite dessa classe, em torno de 10 quilos. E há uma mudança significativa com relação àquela divulgação que foi o que causou confusão na gente quando a gente soube da informação pelo diretor. Era um satélite e agora serão dois, o início de uma constelação. Vamos saber melhor com os especialistas do INPE que se dispuseram a falar com a gente mesmo em cima da hora de todas essas questões envolvendo aí a revisão da semana, começando com o Antônio Carlos. Antônio Carlos, o que mudou daquele anúncio que nós tivemos há 2 anos para agora, para que vocês decidissem mudar de um satélite para dois? Na verdade, Edwin, inicialmente nós tínhamos de fato previsto o desenvolvimento do primeiro satélite, né, do primeiro modelo, mas sempre visando de fato uma constelação. Então, nós sempre tínhamos na mira o objetivo de desenvolver uma constelação. Então, inicialmente nós tínhamos no plano de desenvolvimento da missão desenvolver o primeiro satélite e depois, com a validação desse primeiro satélite, partir para a constelação.
No entanto, no desenvolvimento, né, na fase de desenvolvimento, nós começamos a ganhar uma confiança muito grande no trabalho, lembrando que todo o aprendizado que nós tivemos nos últimos 40 anos na parte de satélite, seja nos projetos SCD, MEC-B, Cibers, Amazônia, nós estamos fazendo uso no desenvolvimento desse projeto. Então, não significa, por ele ser pequeno, que nós não estamos usando toda a nossa experiência e técnica que nós aprendemos ao longo dos anos, né? Nós estamos fazendo uma missão operacional. E ao longo desse desenvolvimento, nós ganhamos uma confiança muito grande a ponto de chegar à conclusão que os modelos que estão sendo desenvolvidos ao longo dessa fase de desenvolvimento poderia ser utilizado também para o modelo de voo. Então, hoje nós temos, dentro do plano de desenvolvimento, o desenvolvimento de um modelo de qualificação e depois o modelo de voo. Mas nós identificamos que esse modelo de voo, de qualificação, pode perfeitamente ser adaptado para um modelo de voo. Então, hoje, o objetivo nosso é, na primeira fase de desenvolvimento, lançar os 2 primeiros satélites, já com o conceito de constelação, e, na segunda fase, aí sim, fazer a complementação da constelação, que visa ter aproximadamente 8 satélites. Interessantíssimo. Agora, quando foi divulgado, quer dizer, vocês falaram de um satélite que teria em torno de 10 quilos, um imagiador óptico para fazer as imagens, obviamente, da Terra, né, das florestas, e também um sensor para fazer a identificação de navios na costa brasileira. Como é que está o projeto hoje com relação a essas características e o que é essa questão do conceito de constelação? Um vai estar do lado do globo, enquanto o outro vai estar do outro lado. Como é que funciona isso? Não. Na Respondemos? verdade, você responde? Eu falo. Fica à Então, vontade, pois não. Então, a questão bom, todas as cargas estão, o projeto delas está ok, né? A gente conseguiu, é, a gente utiliza, né, no desenvolvimento de satélite, produtos que a gente chama de COTS, né? Esse tipo de arquitetura, ele é baseada basicamente em equipamentos de prateleira, que a gente chama, né? COTS seria o termo em inglês para isso. Então, é uma maneira que existe de você baratear e agilizar o desenvolvimento de um projeto, né? Porque as coisas são padrão e você pode comprar de um ou de outro fornecedor. Então, a gente já conseguiu identificar, tanto para a câmera, quanto para o AIS, quanto para o EDC. O EDC é desenvolvido no INPE, né? Então, ele já foi desenvolvido com esse conceito de ser um componente para CubeSat. Os outros, a gente identificou fornecedores que conseguem atender os requisitos do projeto, então estão cobertos. A questão da constelação é que é uma coisa contraintuitiva, na verdade. Você lançar 2 satélites, não necessariamente você, por exemplo, você lança 2, não quer dizer que eles ficando em oposição de fase, quer dizer, um de um lado, outro a 180 graus no globo, seja a melhor opção. Teria que ser necessário fazer uma análise, né, do pessoal de órbita. Que a gente tem um especialista em órbita aqui no INPE que é excelente, né? Inclusive, a tese de doutorado dele é em constelação. Então, ele consegue estimar onde que é a melhor posição para esse segundo satélite estar, tá? Que não é 180 graus. E aí você consegue o que a gente chama de uma revisita otimizada, né? Você lança um satélite, você tem a nossa revisita, que é um fator importante para a gente. A gente consegue voltar ao mesmo ponto na Terra em 18 dias, aproximadamente. E você colocando 2, você dá a impressão que vai cair necessariamente para 8, mas fica aproximadamente, não chega a 8, tá? A gente consegue 12 dias. 12 por quê? Porque em algumas partes do globo a gente consegue, no caso Brasília, ele consegue passar até com essa revisita de 8, mas em outras latitudes já não consegue mais, conseguiria 12. Então a gente pega o pior caso, que seria 12. Mas você vê, isso otimizando, colocando o satélite em uma dada posição, tá? Que no caso seriam a 45 graus um do outro, né? Num plano orbital único. Se você lançar 180 graus, já não vai ter esse mesmo desempenho, tá? Então é necessário fazer um estudo para você montar uma constelação
para que ela atinja a melhor performance em termos de constelação, né? Então é isso. Feito uma análise preliminar ainda, tá, do nosso especialista em órbita, né? Ele concluiu esse valor de 45 graus no mesmo plano orbital. Obviamente, a gente esse assunto vai ter que ser melhor estudado a partir do momento que a gente entrar na fase de projeto, que vai ser agora, depois da PDR, mas não deve fugir muito disso, tá? Seriam, porque no momento seriam 2 satélites, né, o máximo que a gente tem agora em recurso. Depois a gente tenta, como o Pinda falou, o Antônio Carlos é o Pinda, não sei como você está chamando. Para nós, o Antônio Carlos é o Pinda, ele é o nome padrão que ele é Guerra. Vou conhecido no mundo, né? apresentar para o nosso telespectador o doutor Antônio Carlos, responsável pela Isso, divisão de pequenos satélites do INPE, é conhecido entre os companheiros de trabalho como Pinda. Isso porque isso, ele é do município aqui da região do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba. Então, isso. nós aqui na região chamamos a cidade de Pinda e ele ficou conhecido lá no INPE O como Pinda. Pinda. Mas, pois não, pode continuar, por favor, Marco. A gente chamar ele de Antônio Carlos é até difícil. Então, e assim, todo mundo me chama de Marcão também, ninguém chama de Marcos Sisoto, né? É uma questão de familiaridade entre a Nome de gente. guerra, né? Isso. Até porque Então, O Marcos, né, é chamado de Marcão porque ele tem mais de 2 metros de altura. isso, Então, pelo estão menos. devidamente apresentados agora. Então, esse estudo da órbita, né, das características da órbita, eles dependem de diversos fatores e o nosso especialista, ele vai, quando a gente atingir, por exemplo, a condição de lançar 8 satélites, a gente vai ter que incrementar essa órbita de 2 satélites para 8, de maneira que ela seja a melhor órbita, a melhor constelação possível, né, para poder fazer o imageamento da Terra no menor tempo possível, né, o imageamento completo da Terra. O Brasil, no é, caso, né? A gente está mais no focado no caso, Brasil. no caso, o Brasil, porque a gente só vai imaginar o Brasil, né? Ele vai, obviamente, cobrir a Terra, o globo, nesse mesmo período, só que a gente só imageia sobre o Brasil, né? Por condições do nosso interesse, porque a câmera também não consegue ficar ligada o tempo todo, né? Ela tem um máximo de tempo que essa câmera consegue permanecer ligada continuamente, né? Senão ela aquece demais e tal. Mas assim, pro nosso objetivo, que é imaginar o Brasil, né, a gente está coberto e a gente consegue, a gente planeja futuramente imaginar o Brasil todo continuamente em 5 dias no máximo, né? Até menos do que isso. Esse é o Aí, objetivo do nosso projeto. aí essa constelação passaria mais ou menos próximo, você falou aí a angulação inicial desses dois 45 graus, Isso. esse imagiador, essa câmera que vocês estão planejando para o satélite, ela teria quanto de visada? 120 quilômetros aproximadamente. 120 quilômetros cada satélite. Cada Cada satélite. Isso. passagem, ela imagina É, 120 quilômetros de largura. uma faixa de 120 quilômetros, né? Uma faixa de 120 quilômetros, aproximadamente. Essa faixa vai depender da altitude que o satélite está, tá? Quanto mais alto ele estiver, maior a faixa, tá? Que ele vai imagiar, e maior também o tamanho do pixel, que é a unidade mínima, né? Que ele consegue discernir, né? A gente vai conseguir um pixel abaixo de 40 metros, que é o nosso interesse, né? Para de imaginamento, e vai conseguir uma faixa, uma largura por volta de 120 quilômetros de abertura por satélite, evidentemente, né? Cada satélite vai enxergar 120 quilômetros. Então, depois, como eles vão passar a 45 graus, eles vão acabar cobrindo a Terra, né? A Terra vai girando e o satélite vai derivando, né, ao longo do planeta e vai filmando, vai cobrindo toda a superfície. Que é assim que a coisa funciona. Quer dizer, são faixas de 120 quilômetros que elas vão mudando, vão variando conforme o globo gira, né? O satélite continua na órbita e o planeta vai girando. Então, é mais ou menos assim que funciona. Perfeitamente. Na pergunta que eu fiz, eu falei de dois sensores, né? Que é a câmera, o imagiador óptico e o sistema AIS. Mas também Sim. vai ter um sensor para coleta de dados. Vai fazer parte do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados, ajudar
o SCD-1 e 2 a fazer Isso. E o a Ciber. recepção e a distribuição dos dados das plataformas? Sim. Esse satélite ele tem uma inovação, né? O satélite, o sistema de coleta de dados hoje em dia, né? Ele funciona como uma maneira de o receptor ser em solo, tá? O receptor que faz a captação do sinal, captação não, a recepção dos dados da PCDs e que demodula e disponibiliza os dados, ele é em solo. O satélite hoje nosso, ele é apenas um espelho, digamos assim, né? O nosso satélite, ele vai já ter embarcado, uma carga útil, que é o que a gente chama de EDC, que ela já faz todo esse trabalho. Quer dizer, ela recebe o dado, já faz a demodulação e já manda para baixo somente os dados das PCDs. Quer dizer, é uma evolução do sistema, né, anterior. Nesse sentido, né, uma evolução que ele faz em bordo todo o processo de demodulação e recepção dos sinais. Quer dizer, é uma diferenciação do sistema atual. Mas, ô, Antônio Carlos, quem acompanha o nosso programa se lembra que faz algumas semanas a gente conversou sobre uma outra constelação, que é a constelação Sismol, que também vai receber, na verdade, naquele caso, era uma das principais missões daquela constelação, fazer esse monitoramento dos navios, porque foi uma constelação pensada a partir daquele problema das manchas de óleo. Agora nós estamos falando de uma outra constelação que recebe o mesmo sensor. Por que que estão demandando isso? Há uma preocupação muito grande com relação a monitorar navios na costa brasileira? O que está acontecendo que vocês estão recebendo essa demanda? Na verdade, Edmundo, quanto maior o número de satélites que possam gerar esses dados, melhor é. Na verdade, a costa brasileira, né, é imensa, é um fluxo de navios intenso, e questão de petróleo também, né, offshores, e tem também os grandes rios brasileiros. Então, esse satélite nosso, essa carga útil AIS, ela vem complementar também a possível constelação do Sismon. Então, quanto maior o número de satélites, menor é o tempo de revisita, ou seja, maior é a quantidade de informações que você pode ter. Então, eventualmente, né, imagine que a Terra esteja girando e o satélite está no mesmo plano, como o Marcos explicou. Então, significa que em determinado momento do dia, das 24 horas, o satélite não vai estar passando em cima do Brasil, né? A Terra está girando e o satélite continua no mesmo plano. Então, a Terra está girando, tem uma hora que ele vai passar em cima do Brasil, tem uma hora que ele vai passar em cima de outras regiões, não do Brasil. Então, nesse momento, você não tem dados. Então, o que é importante? É que você tenha uma quantidade de satélites maior, de modo que o tempo de revisita, ou seja, quanto mais satélite estiver passando sobre a região do Brasil por dia, melhor é. Então, a nossa proposta vem complementar essas outras iniciativas de constelação também. Só para deixar claro para o telespectador, aquela constelação que a gente conversou outro dia do Sismol, ela não terá o imagiador, ela tem uma outra tecnologia para tentar identificar as manchas de óleo sobre o oceano. Esse que nós estamos conversando hoje é que vai fazer imagiamento da Terra. Agora, vocês falaram em 120 metros de visada. O Quilômetros, Amazônia. quilômetros, Quilômetros. 120 Perdão, quilômetros. falei 120 quilômetros. O Amazônia, por exemplo, tem a câmera desenvolvida aqui no Brasil que tem 180. A resolução vai ser parecida? Outra pergunta que eu vou fazer, Antônio Carlos. A, qual que vai ser a plataforma que vocês estão pretendendo para essa nova constelação, se é que vocês já podem dizer? Tá, só uma pequena correção. Tanto o Cibers 4, o Cibers 4A e o Amazônia, que estão em órbita, eles trabalham com um sensor chamado WFI, né? E o WFI ele tem Isso varia, depende do satélite, do Cibers ou do Amazônia, que são em altitudes diferentes, mas eles estão na faixa aí de 600 a 800 quilômetros de largura. No nosso caso, nós estamos trabalhando com uma Mas faixa a de MUX apenas não teria 120. 180? A MUX tem para o Cibers 4 são 120 quilômetros e para o Cibers 4A nós estamos na faixa de 95 quilômetros, e o 4A está um pouco mais baixo, né? Enquanto o Cibers 4 está em 778 quilômetros, o Cibers 4A está em 628. Então, por ele estar mais baixo, a largura de imaginamento é menor, né? Só fazer um E, glossário para o telespectador. WFI é uma câmera e MUX é outra câmera. O Cibers, no desculpa, caso, leva as duas.
Pois Isso. não, No desculpa. caso, a MUX ela gera uma imagem, uma largura de imaginamento no 4A de 95 quilômetros e do 4, 120 quilômetros. Uma resolução de 16 a 20 metros, né? Em nosso caso, agora aqui, nós temos um imaginador de aproximadamente 120 quilômetros com uma faixa de 35 a 40 metros, menor de 40 metros, né? É importante dizer, Edmond, daí você pode primeiro perguntar, pô, mas a câmara MUX é a mesma. Não, não é. O número de bandas espectrais do Biomsat é maior do que da MUX. Então, hoje nós estamos trabalhando com uma câmara que trabalha com 6 bandas espectrais que são extremamente interessantes para a observação dos biomas. Então, essa missão, a missão Biomsat, está sendo concebida de uma maneira de otimização para a missão que nós queremos, que é o estudo dos biomas. Então, para isso, foi estudado e foi identificada uma câmara que tivesse as bandas espectrais necessárias para esse estudo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta com informações sobre as perspectivas para a conclusão do projeto e o lançamento desses novos satélites brasileiros. É um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre o Biomsat, o primeiro satélite da classe de 10 quilos produzido no Brasil. O equipamento, que deverá monitorar a saúde das florestas brasileiras, também servirá para a rede de coleta de dados do país e para o monitoramento de navios na costa brasileira. O projeto vai passar por revisão final na próxima quarta-feira e, se for aprovado, poderá entrar em órbita em 30 meses. Acompanhe. Muito bacana. Outra coisa que você falou, Antônio Carlos, que me chamou a atenção foi a questão que você disse que esse é um satélite operacional. O que você quis dizer com isso? Bom, quando nós chamamos aqui de satélite operacional, é que ele tem todo o ciclo de desenvolvimento e todo o processo de operação dele é clássico como qualquer outro satélite. Então, hoje nós temos a questão de documentação, a questão de revisões, a questão de safety, a questão de confiabilidade, tudo isso considerado no projeto, e a parte de operação, no centro de controle do INPE, ele vai ser considerado, para o centro de controle, o fato de ter um satélite de 15 quilos ou de 1 tonelada, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Todo o processo utilizado para o controle desses grandes satélites serão aplicados nesses pequenos. Então, toda a infraestrutura de solo do INPE será usada nessa missão. Então, nós temos lá, falando das estações de Alcântara, as estações de Cuiabá, as estações de Cachoeira Paulista, que são adequadas para o uso desse satélite. Então, nós temos hoje um rigor maior no desenvolvimento desses satélites. E a vida útil dele é diferente também de um Nós satélite estamos considerando uma considerado vida útil de 18 meses, experimental. mínima de 18 meses. Mínima de 18 meses. É. O que acontece é que nós temos como eu comentei com você, nós temos o uso de um propulsor. E esse propulsor tem um combustível. E ele tem, dadas as dimensões, ele tem uma limitação do combustível. Então, nós consideramos o tempo de vida útil desse satélite considerando o combustível, né? No entanto, isso depende muito das condições Pessoal, solares, né? Do Sol, né? Então, se o Sol tiver bastante calmo, com poucas explosões solares, nós temos um fluxo solar bem menor, portanto, a gente consegue viver, o satélite consegue sobreviver um tempo maior, porque nós temos mais combustível para poder ajustar a órbita. Considerando que é um satélite de sensoriamento remoto, nós temos que manter sempre o cruzamento no Equador no mesmo horário local. Então, a gente tem que manter, sempre fazer o controle de altitude. E para isso depende de combustível. Então, se o sol estiver bem, vamos dizer assim, bem tranquilo, a gente consegue estender um pouco mais a vida útil. Mas sempre trabalhamos aqui no INPE com o pior caso. Sempre o pior caso. O Cibers 4 lançou com vida útil de 3 anos. O ano passado nós completamos 10 anos, né? Então, a gente trabalha sempre com o pior caso. Então, no pior caso, nós estamos considerando uma vida útil de 18 meses. E Mínima de aí, à 18 meses. medida que a coisa for acontecendo, vocês vão repondo com, Repondo, exato. com novos satélites. Isso, essa é a proposta.
E a plataforma seria uma miniaturização da PMM. Na Não. verdade, ela está um pouco distante. A PMM está na faixa de satélites até 750 quilos. Nós estamos fazendo um com capacidade máxima de por volta de 16 quilos, né, Márcio? O Márcio? 16 quilos, 16 a quilos é plataforma é para máximo. até 16 16 quilos. quilos, até Ah, 16 mas quilos. então não seria a tal da P10, da P100? Sim, não, Sim, sim. enorme. O INPE, dentro dos estudos que foram realizados, ele identificou que se houvesse uma gama de plataformas, né, onde você tem a plataforma e você pode agregar a carga útil em função da missão, em função do experimento, da ciência que você quer fazer, nós entendíamos que seria uma boa opção, assim como a PMM foi concebida. Então, dentro do portfólio de missões que a gente identificou dentro do INPE, claro, avaliando o Programa Espacial Brasileiro, nós verificamos que seria bastante útil uma chamada P10, que é esse que nós estamos fazendo, com capacidade de até 16 quilos, uma P30, que tem uma capacidade um pouquinho maior, na faixa de 30 e poucos quilos, a P100, que, embora fale P100, ela pode chegar até 250 quilos, e a PMM chegando até 750 quilos, e tem também a plataforma Symbians, que chega até 2 toneladas. Então, nós entendemos que esse portfólio de plataformas poderiam atender boa parte da demanda do Programa Espacial Brasileiro. E uma das iniciativas considerando, né, esse estudo, é exatamente o desenvolvimento da plataforma. Por isso que esse projeto Missão Biomissat, ele não só tem o lado científico da missão, né, em si, como também a proposta tecnológica de desenvolver uma plataforma que possa ser utilizada em outras missões espaciais, cuja carga útil seja compatível com essa plataforma. Marcos, outro dia a gente esteve aqui na Fibra Forte de São José dos Campos mostrando o desenvolvimento do propulsor de 1 Newton que vai ser usado no Amazônia 1B. Qual é o propulsor e qual é a câmera que você está planejando colocar que você desenhou, né, para esse projeto que vai ser que vai ser revisionado nessa semana? Então, na verdade, o propulsor em si é por questão a gente tem uma certa limitação de divulgação de algumas questões, né, do que o próprio Perfeitamente. fabricante impõe. Eu posso passar características gerais do propulsor e da câmera. É uma câmera que ela consegue imagiar. É uma câmera COTS, né, que a gente de prateleira. Ela tem 6 bandas espectrais, 3 bandas no RGB, né, e mais 3 bandas a gente chama no infravermelho próximo. Uma banda que a gente chama de Red Edge, que é uma banda que pega bem a subida do vermelho, né? Que essas bandas são muito importantes para o nosso cientista conseguir caracterizar a condição de fluorescência, digamos assim, que é o que dá a, a, a avaliação, que é possível você avaliar a saúde de uma mata, né? Às vezes a mata estando simplesmente verde, não quer dizer muito, não quer dizer totalmente tudo, né? Ela pode estar doente e você olhando essa mata, você acha que ela está saudável. Então, com essas bandas espectrais, o nosso cientista ele consegue estimar a saúde, o estado daquela mata, né? É uma câmera de 1U, que a gente chama, né? Ela cabe num cubo de 10 por 10 por 10, tá? E ela tem essa característica, ela tem 120 quilômetros de SWAT, que a gente chama, né? De abertura para enxergar no solo, e consegue ver um pixel, né? Que é a menor unidade de identificação, né? De uma cena, abaixo de 40 metros, entre 30 e 40 metros, né? Esse é o nosso objetivo. O propulsor, ele é um propulsor que é, ele consegue manter o nosso satélite, ele consegue transladar, ele vai gastar o combustível dele, a maior parte do combustível dele, para a gente fazer as questões de órbita, né, no começo da missão, né, quando a gente tiver que mudar a órbita, se for o caso, né, ou baixar ou subir, né, porque a gente não tem a certeza que o nosso lançador vai colocar na órbita perfeita. Se ele colocar na órbita perfeita, a gente não gasta nada, e aí o nosso satélite vai durar muitos anos até, né? A gente não gasta combustível nenhum.
Mas se ele ficar ligeiramente fora, né, até um certo erro, que isso acontece com os lançadores, a gente pode ter que descer ou subir a órbita, né? E para isso a gente vai gastar combustível, vai ter que ou impulsionar o satélite ou frear o satélite para poder jogar ele para a órbita correta. Aí a gente vai gastar combustível e esse é o gasto grosso de gás de combustível. Então, a gente tem um propulsor que ele consegue, dado a massa da nossa plataforma, que é em torno... Na verdade, a gente vai lançar em torno de 12 quilos, né? Nossa plataforma aguenta até 16 quilos, porque existe uma margem de projeto para você embarcar uma carga de até 16 quilos. Mas ela vai transportar 12 quilos. Atualmente, ele trabalha com esse valor. Então, nosso propulsor ele tem um impulso de meio newton, aproximadamente. Tá? É, esse o impulso, o empuxo, né, que ele consegue liberar. A gente, ele consome, digamos assim, em potência, uns 12 watts de energia elétrica quando ele está em uso total, né? Ah, A gente será um não vai... propulsor elétrico, não Não, não, a não. Não é hidrazina. elétrico, não. Ele é um propulsor químico. Ele usa um elemento que a gente chama, um propulsor, um elemento verde, que a gente chama um propulsor verde, um elemento combustível verde, que era uma espécie de hidrazina, né? Mas não é hidrazina, porque hidrazina é uma coisa muito, muito tóxica, né? Então a gente usa um elemento que não é tóxico, né? Ele tem um valor calórico inferior um pouco, mas ele não tem os problemas de segurança que a hidrazina traz, né? Mas é químico. É que ele gasta potência porque ele precisa, para você dispará-lo, por exemplo, você precisa aquecer o combustível, né? Vamos chamar de combustível. Você precisa aquecer uma câmera, você tem a eletrônica toda dele lá. Então, ele tem um consumo elétrico também, né? Por que vocês optaram por itens de prateleira, é, e não desenvolvimento? Por exemplo, você está falando aí de um propulsor. Esse propulsor não será nacional, ou você já tem Não. isso para adquirir? Nesse Infelizmente, momento, não. sabe, não tem, né? Tá. Uma excelente pergunta, Berino. O INPE sempre teve a preocupação com relação a fomentar a indústria nacional no desenvolvimento de equipamento. O Cibers é um exemplo clássico. E o BioMStat não vai ser diferente. No entanto, como nós estamos querendo desenvolver o primeiro satélite dessa classe e operá-lo em constelação, nós queremos desenvolver dentro de um prazo bastante reduzido, considerando a questão de ser o primeiro satélite desenvolvido no mundo. Então, na primeira fase do laço agora, nós estamos considerando obter o que for possível da indústria nacional, né, que já existe hoje, ou que é possível desenvolver dentro do prazo que nós pretendemos. O que não for possível, nós vamos adquirir de fabricantes internacionais de prateleira. Então, tem parte do satélite que nós consideramos a possibilidade do envolvimento da indústria nacional. Então, isso já está sendo considerado no nosso plano de desenvolvimento. Gostaria, nesse momento, eu prefiro não comentar quais são as partes, mas eu posso lhe garantir que a indústria nacional vai participar do desenvolvimento, no fornecimento de partes para esses satélites. Mas a segunda fase, nós gostaríamos de ter uma participação maior da indústria nacional. De que maneira? Uma vez que você validou o projeto, você tem as características e as especificações dos equipamentos que nós vamos usar, e foi validado, nós conseguimos a validação do projeto, aí sim nós temos aí uma segunda etapa que a gente pretende ter um envolvimento maior da indústria como fornecedora de partes para a integração desse satélite. Então a gente pode imaginar que, como vocês estão pensando numa constelação primeiramente de 8, que os próximos 6 possam ter participação da indústria nacional. Existe a possibilidade, nós gostaríamos muito que isso ocorresse, né? Nós gostaríamos muito que isso ocorresse. Que a indústria, através aí da tendência do New Space, né, pudesse fornecer esse produto para a gente. Então, eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade, a indústria, então, se colocaria na posição de desenvolver e fornecer para a gente esse produto. Uma das características CECOTS, né, só para complementando o que o Inda falou, é que você consegue obter um componente de satélite de diversos fornecedores e consegue montar um satélite rapidamente, digamos assim, né? Você pode progredir o satélite, pode crescer o tamanho dele. Por exemplo, a gente está fazendo um satélite de 12 quilos, a gente pode mudar esse satélite para 20 quilos.
aumentá-lo, né? Bom, mantendo boa parte dos mesmos elementos, né? A gente só mudaria, digamos, a estrutura, a plataforma, né? E consegue com isso um ganho muito rápido, redimensionamento do satélite, né? Então, a gente usaria a mesma coisa, porque ele é de prateleira, ele é uma coisa desenvolvida para ser modular, tá? Então, mesmo o fabricante nacional, quando a gente conseguir, a gente tem esperança que os fabricantes nacionais entrem nesse mercado, eles vão desenvolver uma coisa, vai ser para o Y, ele vai desenvolver uma coisa que é modular e que ele vai poder vender no mercado internacional, porque qualquer pessoa que fabricar um CubeSat pode usar o mesmo equipamento dele, porque o equipamento dele é um padrão, né? Ele segue a arquitetura CubeSat, que tem algumas padronizações. Então, ele pode vender esse equipamento para alguém que esteja desenvolvendo um ponto CubeSat em outro país. Ele vai entrar no mercado mundial de produção de equipamentos. Essa é a característica principal dessa arquitetura CubeSat, é você ter fornecedores diversos lugares, e você também, por outro lado, a indústria nacional, ela vai entrar no mercado mundial, né? Ela não vai fazer uma coisa só para o Índia. Aquilo que ela fizer vai ser a mesma coisa e ela vai vender para um outro desenvolvedor em outro país, porque a arquitetura ela se mantém, embora a aplicação do satélite seja diferente em cada missão, a arquitetura de elementos básicos ela é exatamente igual. Então, essa é uma grande vantagem do satélite. Depois que você desenvolveu um subsistema, que a gente chama, né, um equipamento que vai embarcar, esse equipamento ele serve para diversos satélites da mesma categoria, né, da mesma, que usa a mesma arquitetura, né, e torna-se muito rápido o desenvolvimento, né? A gente consegue mudar de escala, de tamanho, né? Obviamente dentro do tamanho que é possível se fazer CubeSat, né? Mas com muita agilidade, né? Então, a nossa ideia é essa. A gente está fazendo uma de 10 quilos, depois a gente vai fazer uma de 30, escalando, né? Mudando simplesmente o tamanho do satélite, né? E mantendo boa parte das coisas, né? E até para ter, de repente, um satélite de 10, 15 quilos pronto para um cliente de qualquer país poder usar esse modelo que vocês estão desenvolvendo. Imagino eu. Só complementando o que o Marcos falou, nós estamos fazendo, então, na verdade, que é um satélite de até 16 quilos, então na classificação aí das grandes agências, 16 quilos já estariam pagados para um microsatélite, né? E o que nós estamos desenvolvendo, então, é um microsatélite padrão CubeSat. Por que é a vantagem do padrão CubeSat? É exatamente como o Marcos falou. Essa padronização permite que você consiga ampliar rapidamente o seu projeto em um tamanho maior. Então, essa é a característica principal desse projeto também. Muito bem. E se nós chegarmos à quarta-feira, quando vocês vão fazer a revisão e tudo for aprovado, quanto tempo vocês estimam para que esse projeto possa estar concluído e vocês comecem aí a buscar lançadores para poder colocar mais esse recurso, mais esse imagiador em órbita, complementando aí os satélites que a gente já tem, que são hoje o Cibers 4, 4A e o Amazônia? É importante dizer, essa constelação ela não vai substituir os grandes satélites. Na verdade, é uma complementação desses grandes satélites, né? A física ainda não permite que uma câmara de 200 quilos no Cibers seja substituída por uma câmara de 3, 4 quilos. Não é bem assim, né? Tem outras características. No caso da nossa missão, as bandas espectrais, a resolução, o SWAT, ele está compatível com a missão que nós pretendemos fazer. E esses dados vão complementar os dados que o Cibers fornece. Bom, de qualquer forma, o grande problema são os recursos. Então, nós temos estamos trabalhando para obter esses recursos, nós temos boa expectativa que haja ainda esse ano, né, nos próximos, eu diria, os próximos no primeiro semestre de 2025, a gente já tem uma sinalização bastante positiva de recursos para que a gente já comece a executar. Então, nós estamos considerando que se houver recursos dentro do planejamento que nós já fizemos, em 30 meses nós temos os 2 satélites aptos a voar. Veja só, Edmilson, nós estamos fazendo uma missão, nós estamos fazendo só satélite. Então, quando eu falo missão, eu tenho que estar pronto. O satélite, todo o segmento solo para operar,
todo o segmento de aplicação, que é para receber os dados, processar os dados e disponibilizar a informação. Então, nós temos a expectativa de que em 30 meses todo essa infraestrutura, não só satelital, como também de solo, esteja preparada para o lançamento. Muito bacana. Olha, o assunto é interessantíssimo. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas eu quero agradecer demais a disponibilidade tanto do Antônio Carlos, que é o coordenador do departamento, quanto do Marcos, de disponibilizar esse tempo para a gente saber o que está acontecendo, justamente num momento tão importante que eles estão tão atarefados com a revisão para acontecer na próxima quarta-feira. Desejo sorte para vocês aí, sucesso na revisão, e a gente vai seguir acompanhando, perturbando vocês aí, querendo informações, viu? Obrigado. Obrigado a você, mano. É importante poder apresentar para a sociedade o que nós estamos fazendo aqui, a importância do que a gente faz e o que está fazendo para melhorar, né, a qualidade e o bem-estar da população brasileira e também no mundo, né? Porque isso hoje é um ecossistema, né? É global. Então, tudo que se faz para a melhoria do ambiental, isso tem reflexo no mundo todo. E ficamos à disposição, sempre que necessário, conte com a gente. Com toda certeza. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo CINCT, nossas redes sociais estão para você aí na tela nesse momento. Você também pode conferir os programas anteriores na própria página da TVT no YouTube. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.